Olá, turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de ciências, e o vídeo de hoje é sobre a segunda parte da aula que falamos aí sobre as várias fases da Lua, né, e os tipos aí de eclipse. Tudo bem, pessoal? Lembrando que essa aula ela foi ministrada na videoconferência do dia 6/8, tá? Então, agora vamos falar sobre eclipse, tudo bem? Porque na primeira parte falamos aí sobre as várias fases da Lua. Então vamos lá para a parte de eclipse? Pessoal, os eclipses são acontecimentos que causam grande fascínio quando é possível observá-lo. Então, o pessoal sai aí à noite, né, para observar esse eclipse. Aí usam óculos aí de proteção, tá? Para estar vendo aí das suas sacadas, né, ou até mesmo da rua, né, esse acontecimento aí extraordinário, tá bem? Aqui eu coloquei para vocês a eclipses do Sol e também a eclipse da Lua, tá? Então, apesar da Lua descrever a sua trajetória completa em torno da Terra durante um mês, não ocorrem eclipses todos os anos, isto porque a órbita da Lua está inclinada cerca de 5 graus em relação à órbita da Terra. Então, para que ocorram aí os eclipses, é necessário que os três astros, né, Sol, Terra e Lua, estejam perfeitamente alinhados, tá? Então, eles têm que estar bem alinhadinhos aqui. Tá bem, pessoal? Então, falando aí sobre o eclipse do Sol, os eclipses do Sol só podem ocorrer na fase da Lua nova, tá? Quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. O Sol, ele deixa de se ver na região da Terra atingida pela sombra da Lua e nessas regiões ocorre aí o eclipse que é total, tá? Então, pessoal, novamente, né, para ocorrer aí o eclipse solar, só ocorre na fase da Lua nova, tá? E quando a Lua, tá aqui, ó, a Lua está entre a Terra, né, e o Sol aqui, ó. Tá bem, pessoal? E aí o que vai acontecer? O Sol, ele deixa aí, ó, ele deixa de se ver na região da Terra. Então a gente que tá aqui na Terra, a gente não vai conseguir ver o Sol. Por quê? Porque a sombra aqui da Lua, né, vai cobrir aí o Sol. Tudo bem, pessoal? E temos também aí o eclipse solar que ocorre na altura em que a Lua está mais longe da Terra, tá bem? Então tá mais longe aqui, ó, da Terra. E aí o seu diâmetro aparente será menor que o do Sol. E aí se dá um eclipse anelar, tá bem? Então aí não consegue cobrir totalmente esse Sol, tá? Então, os eclipses solares são fenômenos aí fantásticos, né? Contudo, quando você estiver observando aí um, um eclipse solar, não esqueça aí de usar óculos de proteção, tá? E aqui na figura abaixo, gente, a gente observa aqui, ó, imagens tiradas, né, de um eclipse solar aí durante, né, o acontecimento mesmo. Aí, ó, olha as fases aí, ó. Olha aí quando a Lua está aí cobrindo aí o Sol, tá vendo? Essas aí são as fases aí, a sombra, né, da Lua. Então vamos lá. E o eclipse da Lua, como que ocorre? Então, o eclipse da Lua só pode ocorrer quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, ou seja, na fase de Lua cheia. Então, agora é diferente, vocês viram, né? Que lá no eclipse solar, quem estava entre o Sol e a Terra era a Lua, né? A Lua estava entre o Sol e a Terra. Agora não. Agora, o eclipse da Lua só se dá na Lua cheia, tá? E na verdade aqui, quem está aqui no meio aqui vai ser a Terra. Então, a Terra que vai estar entre o Sol e a Lua, tá bem? Então, a Lua vai ficando gradualmente ocultada até a ocultação completa, né? Se o eclipse for total. Ou apenas em parte se o eclipse for parcial. Então, aqui a gente vê aqui, ó, ela total aqui, ó, tá? Só tem um pedacinho aqui. E aqui, ó, parcial, tá vendo? Então, se a Lua ficar completamente na sombra da Terra, o eclipse é total, tá?
Agora, os eclipses da Lua só ocorrem na fase da Lua cheia. A Lua passa pela região da sombra projetada pela Terra, deixando aí de ser total parcialmente, né? Iluminada pelo Sol. Tá vendo aqui, pessoal, as imagens? Então, pessoal, aqui eu coloquei algumas perguntas para vocês, né? A que são devidos aí os eclipses do Sol e da Lua? Né? Aí vocês me responderam em videoconferência, né? São devidos ao movimento de translação da Lua em torno da Terra, tá? Depois perguntei para vocês, por que motivo os eclipses do Sol ou da Lua não ocorrem todos os meses? E aí seria, né, por conta das órbitas da Terra e da Lua, que não estão situados no mesmo plano, né? Então aí não estão aí no mesmo plano, aí fazem entre si um ângulo aí de aproximadamente 5 graus, né? E para que ocorra as eclipses do Sol ou da Lua é necessário que o Sol e a Terra e a Lua fiquem perfeitamente alinhados, né? E aí a questão 3, né? Em que fase da Lua pode ocorrer um eclipse do Sol? Então, lembrando que o eclipse do Sol só ocorre aí na fase da Lua nova, tá? Pergunta 4 aqui. Quando é que se dá o eclipse total do Sol, tá? E o eclipse parcial. Então, a Lua, durante o seu movimento de translação, passa entre o Sol e a Terra, tá? Projeta a sua sombra numa dada zona de superfície terrestre. Nessa zona, durante alguns minutos, ocorre o eclipse total do Sol, tá? E o eclipse parcial do Sol ocorre na região da superfície terrestre abrangida pela penumbra, tá? E aí vocês me perguntaram aí o que é essa penumbra, tá? Penumbra, desculpa. A penumbra é o ponto de encontro entre a luz, né, e a sombra. É uma mudança aí degradativa entre a luz e a sombra, tá bem, pessoal? E aí a questão 5 pergunta: em que fase se encontra a Lua quando, por vezes, ocorre um eclipse total da Lua? Aí eu coloquei aqui para vocês, né, que é aí na fase da Lua cheia, tá? Aqui voltando. E aí a sexta pergunta, né, tá falando assim para mim: o que é devido ao eclipse total da Lua e o eclipse parcial? Então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês: a Terra iluminada pelo Sol projeta no espaço uma zona de sombra e outra de penumbra. Quando a Lua, durante o seu movimento de translação, atravessa a zona de sombra, deixa de se ver, ocorre o eclipse total de Lua, tá? Da Lua. E o eclipse parcial da Lua pode ocorrer também quando a Lua atravessa simultaneamente a zona de sombra e de penumbra, tá bem, pessoal? Então, essas foram aí as questões que a gente colocou. E aí depois, pessoal, antes de eu finalizar aqui, a gente respondeu aqui algumas questões do livro, tá? Que eu vou falar para vocês aqui bem rapidinho, tá bem? Então, eu perguntei para vocês a primeira questão aqui, ó. A Lua é o segundo corpo celeste que percebemos mais brilhante no céu. Entretanto, ela não tem luz própria, tá? De onde vem seu brilho? Aí eu coloquei para vocês lá, né, que a Lua reflete a luz do Sol, tá bem? E aí depois, pessoal, a gente colocou a segunda pergunta, né? Observando diariamente a Lua, satélite natural da Terra, podemos notar que sua porção iluminada varia ao longo do mês. Esses diversos aspectos são denominados fases da Lua. Explique por que isso ocorre. Aí eu coloquei para vocês aqui que as fases da Lua ocorrem por causa dos movimentos de rotação e translação, tá? Da Lua e da Terra, e as fases dependem aí da posição do Sol e da Terra e da Lua, pois os observadores da Terra verão a porção da Lua que reflete a luz do Sol, tá? E na segunda pergunta tá aqui na questão B, né? Essa é a da 2, né? E depois tem a B, perguntando por que não vemos a Lua na fase de Lua nova. Aí é porque a fase em que a porção da Lua vista da Terra não recebe a luz do Sol, tá bem? E a questão 3 está perguntando o que é movimento de translação da Lua e quanto tempo ela realiza esse movimento completo. Então, trata-se de um movimento da Lua ao redor da Terra e a Lua faz esse movimento completo em aproximadamente 29,5 dias, tá bem, pessoal? Pessoal, vocês fizeram também uma pergunta para mim, que eu tô tentando aqui lembrar, tá? Que era sobre perigeu e apogeu, tá? Que eu tô tentando lembrar qual era a pergunta, se era uma pergunta aqui do livro de vocês, tá? Tô até olhando aqui o livro de vocês, pra ver se tinha essa pergunta, tá?
Deixa eu verificar aqui, aí eu já falo para vocês, tá? Encontrei aqui a pergunta, né, que era referente perigeu e apogeu, pessoal. Então, assim, a pergunta era essa, né, que vocês até me perguntaram, professor, o que é perigeu e o que é apogeu? Então, tá lá no refletir, da página 141 do livro de vocês, quando fala assim, quando ocorre um eclipse solar, são indicadas algumas precauções de segurança, por exemplo, não olhar diretamente para o Sol. Pesquise se existem formas seguras de observar o eclipse lunar e quais são os cuidados recomendados, tá? E aí temos aí os cuidados recomendados que eu já falei para vocês, que é usar óculos escuro, tá? Como proteção, tá? É a segunda questão, pessoal. A superlua é um fenômeno que, quando acontece, pode fazer com que vejamos a lua cheia até 30% maior do que a lua cheia em outros momentos. Sobre a superlua, é correto afirmar que, como a órbita da Lua é elíptica, em alguns momentos a Lua está mais próxima ou mais distante da Terra. Quando a Lua cheia acontece no ponto mais próximo da Terra, o perigeu, a Lua pode ser percebida até 30% maior do que quando a Lua cheia acontece no apogeu, ponto mais distante da Terra. Na própria alternativa, já respondia para vocês o que seria aí perigeu e apogeu, tá, pessoal? Porque perigeu é o ponto mais próximo que a Lua atinge em relação ao planeta Terra. E o apogeu é o ponto aí mais distante entre a Terra, tá bem? E a Lua, tá bem, pessoal? E aí depois a gente teve mais algumas perguntas falando sobre eclipse, né? Então, por que ocorre um eclipse? Então, a gente discutiu isso, né? E falamos aí, né? Vocês responderam que um eclipse acontece quando a Lua entra na sombra da Terra, né? Que ocorre aí o eclipse lunar, ou quando a Terra entra na sombra da Lua, que é o eclipse solar. Isso porque ambos são iluminados pela luz do Sol, tá bem? E aí depois discutimos também a segunda questão, né? Que falamos aí, quando são os tipos de eclipse, quais são os tipos de eclipses lunar e quais são as diferenças entre eles. Aí a gente colocou que existe o eclipse lunar total, o eclipse lunar parcial e o eclipse lunar penumbral, né? E aí, lembra que discutimos que penumbra aí é o ponto de encontro entre luz e sombra, tá bem, pessoal? Que é a mudança lá da degradativa entre a luz e a sombra, tá bem, pessoal? Então, um eclipse lunar total acontece quando a Lua entra completamente na sombra projetada pela Terra, não recebendo luz direta aí do Sol. E quando apenas parte dela entra na penumbra aí, né, projetada pela Terra, acontece o eclipse lunar parcial. Nesse caso, é possível observar parte da Lua iluminada e parte não iluminada. O eclipse lunar penumbral, né, ocorre quando a Lua entra na região da penumbra projetada pela Terra. Nessa situação, a diferença na aparência da Lua é pouco perceptível, tá? Então, só para não ficar confuso para vocês, pessoal, tá? Então, um eclipse lunar total acontece quando a Lua entra completamente na sombra aí projetada pela Terra, não recebendo luz direta do Sol. E já quando apenas parte dela entra na sombra projetada pela Terra, acontece o eclipse parcial, tá? Lunar parcial. E nesse caso é possível observar parte da Lua iluminada e parte não iluminada. E o eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua entra na região da penumbra projetada pela Terra, tá? Nessa situação, a diferença na aparência da Lua é pouco perceptível, tá? E depois discutimos a terceira questão, porque durante o eclipse lunar total, a Lua fica com uma aparência avermelhada. Aí, nesse caso, a Lua não reflete diretamente a luz do Sol, mas algumas cores que a atmosfera da Terra desvia para dentro da sombra, que são tons avermelhados ou alaranjados, tá bem? E a quarta questão lá, os eclipses podem acontecer em fases específicas da Lua? Explique por que e quais são essas fases. Então, os eclipses podem ocorrer, sim, nas fases da lua cheia, que é o eclipse lunar, na lua nova, que é o eclipse solar, e só podem acontecer aí, pessoal, só podem aí acontecer nessas fases porque é quando ocorre aí o alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Assim, a Terra pode bloquear parte da luz do Sol que chegaria à luz e vice-versa. E a última questão aqui que nós vimos, né, do livro foi por que o eclipse solar é visto por uma região menor do que o eclipse lunar. Então, no eclipse solar, a Lua
é que obstrui a passagem da luz vinda do Sol e numa pequena área da superfície da Terra, enquanto no eclipse lunar a Terra impede a luz de chegar à Lua. Isso pode ser visto praticamente de qualquer lugar da superfície terrestre onde esteja a noite, tá bem, pessoal? E aqui, ó, pessoal, se vocês voltarem o slide aí que eu vou mandar para vocês, tá? Vocês percebem aqui que temos também algumas questões referente aí, né, as várias fases da Lua, né, que estão aqui para vocês, onde vocês vão ler aí e estudar, tá? Todas essas questões aí foi discutidas, né? E aí agora, pessoal, é com vocês, tá? Então eu vou postar a atividade e aí agora é só estudar, tá bem? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que eu vou entrar em contato com vocês para a gente marcar aí, né, direitinho a correção dessas atividades. Tudo bem, pessoal? Que foi marcado para quinta-feira, às 9 horas, quinta-feira, dia 13, tá? Não se esqueçam. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Beijos, tchau!